Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Qual que foi a derrota mais dolorida que você viu do Corinthians, que você chorou? Você chora em jogo do Corinthians? Ou já chorou? Já chorei muito. De tristeza, de emoção e tudo mais, de raiva e tal? Cara, o primeiro título, vou falar primeiro antes de ser de tristeza, teve o primeiro título brasileiro das Brabas que eu vi dentro de campo, porque o último gol da Carol, ele sai tipo aos 45 do segundo tempo, foi contra o São Paulo, e eu fiquei muito emocionado, chorei. E aí a Iris, que é a diretora do futebol feminino, ela olhou, me abraçou e ficou feliz que eu tava tão feliz, sabe? Que legal, que legal. Eu tinha acabado de chegar no Corinthians, mas assim que eu fiquei triste mesmo foi em 93. Aí eu lembro, eu assistia, nem tava no estádio nesse dia, mas esse dia eu lembro que machucou. Depois que eu cheguei no Corinthians pra trabalhar, o jogo que mais... Eu não chorei, né? Faz tempo que eu não choro durante o jogo, porque você tá em outro ambiente, né? Claro. Você tem que estar num ambiente controlado, ou na arquibancada, sei lá. Foi quando o empate com o Inter no Campeonato Brasileiro, o Corinthians numa draga, 18º lugar a sei lá quantas rodadas em 18º, e aí fez um jogo incrível contra o Inter, e aí tava 2-1 pro Corinthians, e aí aos 49 do segundo tempo, tomou um gol bonito até, do Inter ali, uma jogada dentro da pequena área. E eu lembro que tipo, todo mundo ficou assim, cara, ia ser o jogo da reação, e foi antes de iniciar a reação. Aí ficou todo mundo meio em choque. Tinha ganhado 2 rodadas antes do Flamengo, que tinha sido um jogo super difícil. Um jogo até que o Yuri foi expulso, que é uma coisa super rara. Mas era também um desses jogos que estava com uma atmosfera acima. E aí eu lembro que Como é que chama o Paixão, preparador físico? Paulo Paixão? Paulo Paixão tá no... Eu sei se tá, mas tava no Inter ano passado. Aí ele olhou pra mim e pro Olavo. O Olavo tava do meu lado e falou assim... É a bola, meninos. Tipo, tá tudo bem, faz parte, sabe? Tipo, eu sei que dói, mas faz parte. Legal essa frase. E aí esse jogo eu lembro que eu falei, caramba, a gente vai sofrer pra caramba, né? Você chegou a temer pelo rebaixamento em algum momento? Porque teve um momento porque quando o time grande entra ali, a Maria é movediça, né? Quanto maior o time, mais difícil de desvencilhar. Então, ali foi um jogo que falou, cara, mesmo jogando bem, a gente não vai ganhar. Eu não sei o que vai acontecer. Posso te contar um bastidor sobre a contratação do Memphis, que tem a ver com isso. Opa, conta. Foi a contratação dele, a escolha dele vir, começou um pouquinho antes de eu chegar no Corinthians. Eu cheguei dia 1º de setembro, que é aniversário do Corinthians. Foi o dia da vitória contra o Flamengo, na Arena. E um pouquinho antes, acho que uma rodada antes, o Corinthians jogou fora contra o Fortaleza, jogou bem e também perdeu no finalzinho. Eu lembro. Foi uma fase longa que o Corinthians tomava gol todo o jogo. E aí quem tava lá, tava o presidente, tava o Augusto Melo, tava o Cascone, Vinícius Cascone, que é diretor jurídico, mas na época ele era secretário-geral, e tava o Pedro Silveira, que era o diretor financeiro até recentemente. E eles juntos ali tomavam as decisões principais do futebol. E o Fabinho Soldado tava junto nessa também. E eu falei, o que a gente faz? Esse time tá tentando, tá tirando o máximo, joga bem e perde. A gente vai cair. Aí um deles, eu não sei qual deles, falou assim, cara, vamos ver quem que dá pra gente contratar, porque tem um dinheiro lá da patrocinadora, vamos buscar um nome, assim, fora do comum. Não vamos olhar em volta, vamos olhar longe, pensar sem limite, esquece dinheiro, vamos ver quem que a gente traria se pudesse. Aí entraram na internet, jogadores livres no mercado, apareceram alguns nomes, aí trocaram o Memphis cabe nesse time, o Memphis tem a ver com esse time, porque não só ele faz gol, como ele dá assistência, e ele faz a galera em volta jogar, e ele é um cara, enfim, tem uma personalidade e tal, e começaram a pesquisar sobre ele. E aí falaram, tá, beleza, mas como é que eu convido o Memphis pra jogar no Corinthians? Como chega dele? Como é que você convida um cara... Eu não tem o WhatsApp do Memphis. Aí entraram no Transfer Market e tinha lá um e-mail de contato de um empresário. Tá brincando? Será que vale? Isso era madrugada no Brasil, era tipo 6 da manhã. Esse empresário, eu acho que nesse dia ele tava na Alemanha. Eu conheci depois, pessoalmente. Aí mandaram se apresentando, eles mandaram o nome do Pedro e do Cascone. Meu nome é Pedro, meu nome é Vinícius, somos diretores do Corinthians e a gente gostaria de conversar sobre a contratação do Memphis. Mais ou menos nessa linha. Aí o cara respondeu, tipo, é pra valer? Tipo, legit? For real? E aí sim, tá aqui, tipo, uma foto nossa, estamos disponíveis para falar com você por FaceTime a hora que você quiser. A gente tem uma certa pressa porque a janela era ali. Era, tipo, fechava logo depois, né? E ele foi contratado, eu já tava lá. Foi uma das primeiras coisas grandes ali que eu fiz. Chegando ali no Corinthians. E aí começaram a conversar. Beleza, a gente tem umas propostas, mas não tem nada fechado. Ele tinha jogado a Eurocopa, tinha acabado de fazer gol na Eurocopa, né? Então, tipo... Assim. E
E aí, enfim, foi conversa vai, conversa vem, começaram a definir questões do contrato. Sempre receptivos, desde o primeiro papo, o Profissional empresário... pra caramba, assim, É? uma coisa mais europeia, menos, pô, que incrível, o time brasileiro. Não teve essa parte meio do Sim, deslumbre. coisa mais prática mesmo. Mais prática. Ah, vocês têm garantia? Vocês teriam tal documento? Nosso contrato vai gerar na casa de tal valor. Vai chegar? E por aí vai. E aí, depois disso, sim, eu conheci eles pessoalmente, todo mundo super legal. E assim, o Memphis, um cara com equipe enxuta. Ah, é? Ele veio no primeiro dia, ele, 2 advogados, e assim, um veio para assinar tudo, para ler contrato, um veio para abrir conta em banco, coisas assim práticas. Cara, eu não sei como é que eu faço. Não, eu vou descolar, vou entrar, tirar seu CPF, vou fazer as coisas que precisam. Ele se informou para ver o que precisava. E aí veio a equipe. Aí veio um videomaker, o Boris, que vem e vai. Ele vem, fica uma semana. Videomaker do Memphis? Do Memphis. Esse cara, ele não é exclusivo do Memphis. Ah, tá. Mas é um videomaker Um que freela. um freela, chama Boris. Cara incrível também. Holandês, super legal. Aí tem um cara que esse é o agente dele, que é o Gianluca, Didi. E esse é o mais fixo dele, mas também não mora no Brasil. Quem veio para ficar no Brasil é a Paula, que é a chefe de cozinha, que trabalha com ele há muitos anos. Esse nome é brasileiro ou não? Brasileira, mineira. É mesmo, velho. Super, ela é incrível. Puta pessoa legal. Tá nos jogos sempre e tal. E a Paula, eles começaram a trabalhar juntos quando o Memphis estava, salvo engano, na Espanha. Acho que quando ele estava no Barcelona, quando estava no Atlético. Aí ele se mudou para a França. Ele falou, Tony, quer ir? Quer continuar trabalhando comigo? Quero. Foi. E aí encerrou o contrato. Obrigado por tudo. Ela, não, fica tranquilo. Tô tudo bem comigo aqui, tenho minha carreira. E aí ele recebeu proposta do Brasil. Ligou, quer ir junto? Vou pro Brasil. Eu digo, pô, lógico, quero muito, vamos. Então ela vem, ela é uma chefe de cozinha. E ela não fica exclusiva com ele. Ela tem a carreira dela, é uma pessoa super legal. Paula. O que mais? E aí, enfim, é isso a equipe dele. Tipo, ele não chega no CT com preparador físico, enfim. É um cara com uma equipe leve e ele integradaço no time. Participa muito. Isso que eu ia perguntar, cara. Eu acho o Memphis uma figura muito fascinante. Eu falei ano passado, assim, que acho que ninguém esperava que ele fosse encarnar o espírito corintiano tão rapidamente, né? Ele tem a cara meio do Corinthians, assim, tem um pouco. Eu queria entender você que... Ele é uma figura que vai... né, já é uma figura muito diferente no nosso futebol, assim. Pro bem ou pro mal, os rivais gostam quando ele dá uma cavadinha e erra, mas os corintianos adoram pelo jeitão dele e tal, quando sobe em cima da bola, faz gol e é um jogador muito diferente. Como que ele é no trato, assim? Ele é um cara realmente muito simples, assim? Ele é um cara que, me parece, um cara que aglutina o elenco, que sabe o papel que ele tem, a força que ele tem como figura. Como é que é? Cara, logo que ele chegou, assim, eu fiquei... Durante uns 2 dias eu fui o melhor amigo dele, porque eu era o tradutor dele ali. Eu falei, eu sou responsável pela comunicação, vou ficar com você aqui, te apresentar todo mundo. Também acabei de chegar no Corinthians, mas eu vou ficar aqui como seu braço direito até você se ambientar. Aí são uns 2 dias, aí ele desenrola. Fala um pouquinho de espanhol, agora fala um monte de frases em português, fala inglês, enfim, se comunicou ali com geral e o Corinthians tem um monte de estrangeiro. Tem muito jogador que fala inglês bem, tem o Memphis, o Thales fala inglês, o Coronado fala inglês muito bem, tem gente da comissão técnica que fala inglês bem, tem a equipe de comunicação, tem o pessoal do mar, tem uma galera que fala inglês. E aí, como é que foi? Ele chegou, começou a se integrar, aos poucos eu contei a história do Corinthians pra ele, levei ele no memorial do Corinthians. Aí a gente passou por foto de ídolos, ele conheceu o Fernando Vanner, que é o historiador do Corinthians. Enfim, ele fez uma imersão. E aí ele me contou, ele falou, sabe por que eu vim? Ele falou várias coisas. Primeiro, eu conheci o Corinthians de reputação, de um time popular brasileiro, mas nunca assisti um jogo do Corinthians. Já tinha visto um gol aqui, um gol ali, lembro quando ganhou do Chelsea, porque foi notícia, mas assim, não é que eu sei da história do que eu não sei nada. Não sei se está na primeira divisão, na segunda divisão. Aí antes de vir, ele começou a ler, vi que tava brigando para não cair, por aí vai, e falou, cara, mas acho que dá pra contar uma história aqui. E ele falou assim, eu acredito em propósito. E aí quando eu comecei a ler, eu falei, cara, viralizou a música Corinthians que ele tem. E aí ele falou, cara, não é coincidência. É um propósito. Vai ter alguma história pra eu contar nessa viagem. Ele falou, eu vou. E aí ele falou, quando eu vou, eu mergulho. Por isso que ele começou a querer conhecer a comunidade, conhecer gente e tal. Mas no dia a dia ele é um cara sério, profissional, ele cobra de todo mundo muita intensidade. Ele fala, cara, não vim aqui passear. Eu vim aqui pra ganhar e vim aqui pra gente jogar o melhor possível. Então o que ele cobra é postura. Se alguém errar o pênalti que nem ele fala, cara, você bateu sério? Você bateu porque você estava displicente? E aí esse lance do pênalti, chega no vestiário, o pessoal falou, Memphis, futebol, tá tudo bem, você já fez meia dúzia de gols batendo cavadinha, é do futebol. Ninguém falou assim, você cobrou nossa postura. E aí, cara, pelo contrário. Porque todo mundo sabe que ele não fez aquilo ali
por displicência. Claro. Ele fez porque é um estilo que ele já bateu 1000 vezes. E talvez na cabeça dele ele falou, cara, isso aqui vai dar uma moral, vai dar uma confiança, vai mostrar que a gente está confiante. Enfim, escolha que ele fez ali. Ele tem essa liberdade total. Eu até falei pro Fabinho, Fabinho, como é que você... Fabinho Soldado, né? Executivo de futebol. Você precisa conversar com ele. Você falou, cara, lógico que não, isso é futebol, escolha dele. Claro. Né? Como tem uma falta, a falta na entrada da área, tem 3 ou 4 jogadores que treinam e treinam várias formações diferentes. Entre eles podem escolher. Vai ter um dia que o treinador vai olhar pra ele e vai falar, não, essa você vai bater direto. Essa você vai fazer aquela jogada que a gente saiu 40 vezes. E vai ter vezes que, cara, a escolha é sua. 15 do primeiro tempo, você escolhe o que você vai fazer. Segue o jogo. Eu acho que tem uma coisa também, né, Thiago, que o Memphis é essa coisa da postura, né? Se fosse um outro jogador que tivesse já um histórico de displicência ou um precedente duvidoso, você podia falar, porra, não é o cara, não é mamarra. Se fosse o Rames Rodrigues no São Paulo fazendo isso, ele ia todo mundo cair matando porque ele é um cara que andava em campo. Agora, o Memphis não parece ser esse cara meio relapso ali, então eu entendo que não tem essa... E você vê, ele tem um estilo de jogo ali que a gente tá aprendendo a conhecer, porque uma coisa é a gente assistir na televisão, outra é você ver o jogo inteiro dele. Sem dúvida. Todo o jogo. Que você entendeu. E aí você vê o quanto o jogo dele influencia os outros, né? Os resultados do Corinthians com ele, os resultados do Yuri, os resultados do Garro, e por aí vai, né? Sem dúvida. Ele faz muita diferença no time inteiro, assim.